Continuação da leitura do livro Ladeira da Saudade, de Ganimedes José. Capítulo 8. Sobradinho do Beco da Lapa. Vá devagar, moço, bem devagar, pediu Lília, pois não queria perder um único detalhe. O automóvel diminuiu a marcha e Tianinota apontou para o morro à frente, onde, contra o contorno claro do céu, apareciam duas pedras. A maior era meio inclinada para frente, parecia proteger a menor. É o pico do Itacolomi, falou ela. Significa menino de pedra. O menor parece uma criança sentada. Lilian fez que sim. Esse era o sinal para o Antônio Dias de Oliveira, o bandeirante paulista, orientar-se, conforme haviam explicado os outros bandeirantes que estiveram por ali. Continuou a tia. Aqui, no caso. Sempre olhando para frente. Eles haviam descoberto ouro junto a um riacho Tripuí. Por isso, o tal Antônio Dias resolveu também vir procurar o ouro fácil. Era de tarde quando eles chegaram. Fazia mais frio do que hoje, pleno inverno, véspera de São João, no ano de 1698. Pararam junto ao pico por acaso, sem ter noção de onde estavam. Não dava para ver nada, tudo fora coberto pela neblina. E ali, pois, resolveram repousar. No dia seguinte, procurariam o tal Itacolomi. Enquanto a tia ia falando, o nevoeiro dissipou-se e o sol voltou a brilhar livre naquela manhã, do começo de fevereiro. Acho que o bandeirante Antônio Dias teve a mesma sensação que acabamos de ter agora. Quando olhou ao derredor, na manhã do dia seguinte, suspirou Tianinota pensativa. Sua surpresa foi grande porque, por uma estranha coincidência, eles haviam acampado pertinho do Itacolomi, que na manhã limpíssima parecia um gigante repousando. E à vista, então, todo esse vale maravilhoso. Foi assim que nasceu Ouro Preto. Foi assim, tia? Perguntou Lília, gravando todas as palavras da tia. No dia 24 foi fundado o Arraial das Minas Gerais de Ouro Preto, e 13 anos depois o nome seria mudado para Vila Rica. E respondeu Tianinota. E por que o nome Ouro Preto? Alguns anos antes tinha chegado aqui um bandeirante, uma bandeira, saída de Taubaté. Quando foi tomar água no ribeirão do Tripuí, o mulato encontrou umas pedrinhas pretas que pareciam granito e guardou-a como lembrança. Essas pedrinhas acabaram chegando às mãos do governador do Rio. Um tal de... Como é mesmo o nome dele? Perguntou Tianinota ao motorista. Arthur de Sá e Menezes, respondeu ele, olhando para o pico. O governador quebrou com os dentes uma das tais pedrinhas e viu que lá dentro havia ouro. Aí espalhou a notícia e todo mundo ficou maluco para apanhar um tal de Ouro Preto, que existia à flor da terra. Mas o primeiro a chegar foi o bandeirante paulista, o tal Antônio Dias. Eu já vi que nessa cidade até as pedrinhas têm histórias, suspirou Lília. Sinto que vou gostar muito daqui. O motorista esterçou o carro e parou por uns momentos. Olhando para trás, Lília viu um ônibus de turismo estacionado junto a uma construção antiga e baixa, com duas portas à frente. Parecia um rancho de tropeiros. É a rodoviária, explicou Tianinota, olhando para a mesma direção. Agora o carro atravessava uma praça calçada com pedras irregulares e à direita via-se o fundo de uma grande igreja. O carro parou novamente. É a igreja de São Francisco de Paula, continuou a tia. Mas vamos deixar o turismo para depois, porque não vejo a hora de chegar em casa. Por favor, motorista, toque. Eles desceram por uma avenida ladeira em curva, ao sopé de um morro à esquerda, passando em frente à Casa Santa. O carro prosseguiu atrás das ruas tortuosas, estreitas, calçadas com pedras iguais às da praça da rodoviária. Com a cabeça para fora, Lília não parava de admirar as casas, quase todas geminadas, os sobrados de portas altas, janelões, grades, telhados pesados e escuros, calhas, tufos de avencas, brotando tímidas entre os vãos das pedras. Portões, batentes largos, o branco do cal contrastando com o azul marinho, o verde folha, o marrom café, das madeiras pintadas a óleo. Uma encostada na outra, as casas pareciam um conjunto de cartas. Se você empurrasse a primeira, teria a impressão que tudo iria desabar. As construções subiam e desciam ladeiras,
O piso da porta de uma das casas estava na altura do telhado da construção vizinha. Meu Deus, neste mundo das máquinas, como pode ainda existir um lugar igual a esse? Perguntava Lilia, cada vez mais encantada. O automóvel passou próximo a uma igreja branca com recortes em marrom avermelhado. As duas torres terminavam por pontas como agulhas. A escadaria da porta central era protegida por um portão de ferro escuro de apliques dourados. Esta é a matriz da Nossa Senhora da Conceição de Ouro Preto, também conhecida como Matriz de Antônio Dias, falou tia Ninota. Agora vamos, põe a cabeça para dentro, menina. Não tenha pressa, você vai ter o tempo de sobra para namorar Ouro Preto. Moramos aqui pertinho, no Beco da Lapa. O carro estacionou em frente a um simpático sobradinho branco com portas e janelas azuis. Cada janelão tinha um balcão de ferro à frente, e na parte de baixo trabalhava um relojoeiro. Lilia já apanhava as malas quando escutou uma voz do alpendre, lá de cima. Dona Ninota do céu, que bom que a senhora voltou. Era uma mulher preta, magra, de lenço vermelho na cabeça. Desceu os degraus de pedra, meio capengando, atravessou um pequeno jardim lateral e saiu da rua. Candinha! E a tia abraçou carinhosamente a empregada. Quero apresentar-lhe minha sobrinha, Lilia. Filha do Rui, lembra-se dele? Nossa, ela tá uma moçona bonita de fazer gosto. Candinha levou a mão no rosto. A última vez que a vi foi lá em Belo Horizonte. Ela era um catatauzinho chorão de 2 ou 3 anos. Bem me lembro. Oi, dona Candinha, cumprimentou Lilia, sorrindo. Vamos entrando, que hoje eu fiz broinhas de polvilho doce. Até poderia estar adivinhando que ia chegar a visita, disse a empregada, seguindo para a escada. Lilia subiu correndo os degraus de pedra. O coração batia, apressado, quando chegou ao alpendre no piso superior. Todo circundado por um gradil de ferro pintado de azul, a porta alta e grossa era presa a um batente de mais de 1 palmo de espessura e abria-se para uma sala arejada por 3 janelas que davam para a rua e uma para o jardim. Debaixo dessa última agarrava-se um jasmineiro florido. O perfume das estrelinhas brancas era suave naquela hora da manhã. Quase 10. O piso da sala era de tábuas tão largas quanto alto forro e os móveis pesados, antiquíssimos. Até parece que entrei em um filme do tempo dos piratas, exclamou Lilia, acompanhando a empregada para o quarto de hóspedes, o da frente. Deixando as malas, ela correu até uma das janelas e debruçou-se. Lindo! Na perspectiva, a rua perdia-se em curva e as casinhas emendavam-se em várias cores. Viu placas dependuradas com ornatos de ferro e alguém assobiou. Era o relojoeiro trabalhando no cômodo de baixo. A cozinha grande e aladrilhada ficava no piso inferior, nos fundos da casa. Para chegar lá, descia-se por uma escada também de pedra. O fogão caipira, vermelho escuro, deixava escapar uma fumacinha e a chama de lenha lambia as panelas de ferro. Ao centro, uma comprida mesa com toalha alva e louças brancas, grosseiras, coberta por uma toalha de crochê. As deliciosas broinhas de polvilho doce ainda estavam quentes. Foi ali que Lilia e tia Ninota sentaram-se para um delicioso cafezinho coado na hora, enquanto o gato cor-de-mel dormia preguiçoso no rabo do fogão. Lilia passou o restante da manhã desfazendo as malas, conhecendo cada cômodo, olhando aqui, mexendo de lá, cheirando as flores do jardim e fazendo 1000 perguntas. Almoçaram às 11h30. Já haviam terminado a sobremesa quando ouviram palmas à porta. Deixem, vou ver, anunciou Candinha, arrastando as chinelas folgadas e saindo pela porta dos fundos. Capítulo 9. As TTTs. Era uma garota baixinha, de cabelos pretos crespos e uma franja comprida, eriçadíssima. Usava camiseta, calças jeans, tênis e uma bolsa de crochê dependurada do lado. Miúda, elétrica, olhos acesos. Olá, dona Ninota, fez boa viagem? Perguntou, aproximando-se para dar um beijo na velha.
Tampinha, você caiu do céu, disse a tia depois do abraço. Eu estava mesmo pensando em você para conhecer a minha sobrinha, Lília, que acaba de chegar de São Paulo. Lília essa é a Tampinha, a minha sobrinha adotiva. Transmimento de pensação, brincou Tampinha, piscando e aproximando-se de Lília. Quando a minha tia Ninota pensa aqui, eu capto a mensagem lá e obedeço. Como vai? Em questão de poucos minutos, as duas já se tinham feito amigas. Foi Tampinha quem convidou Lília para um passeio. Vamos dar uma volta, tia Ninota, disse quando a mulher saiu do quarto, meia hora depois. A gente volta ainda hoje, tá? Antes das 5, retrucou a tia, erguendo o dedo. A escrita desta casa, quem controla sou eu. Aqui o tempo não existe, falou Tampinha, quando as duas desciam pela ladeira. Pelo menos nas férias. Você devia conhecer Ouro Preto no tempo das aulas. Ia curtir muito mais gente. Agora as repúblicas estão vazias porque o pessoal foi para casa. Repúblicas? Sim, casas de estudantes. Veja ali na esquina está o hospício. Mais adiante, a estalagem maldita. Cada um inventa um nome para sua república. Os mais pirados fazem bandeiras e hasteiam, outras pintam brasões. É muito folclórico. Continuaram descendo devagar, até que, virando a esquina, entraram por um corredor de uma casa comprida. E ali moravam as irmãs Teresa e Tunica. Tampinha foi entrando como se a casa fosse dela. Apresentou a mãe das garotas, a Lília, e, elétrica, dirigiu seu quarto, onde as duas irmãs estavam lendo. Tunica, de cabelos claros, olhos esverdeados e rosto cor-de-rosa, era magra. Tereca, ao contrário, de cabelos e olhos castanhos, gorda, risonha e molengona. Devorava uma caixa de bombons. Tunica falava bastante. Tereca só dizia um sim ou não de vez em quando. Em meia hora, depois de um café coadinho na hora, as 4 saíram para o passeio inaugural. Vamos dar uma de turistas, meninas, decidiu Tampinha, com o dedo erguido. Mostrar a Paulista o que é Minas Gerais. Está um calorão, gemeu Tereca se abanando. A gente podia deixar para sair mais tarde. Mas escutou-se o falatório da lesma reclamona. Por hoje, suspirou Tunica. Não podemos andar muito depressa, ou a molengona é capaz de ficar derretida por aí. Razão tinha Tereca em reclamar na hora. E nas ladeiras, então? Quando era para subir, sempre a última vinha bufando, se abanando, vermelha e suarenta. Quando era para descer, ao contrário. Abria os braços e apitava. Sai da frente, gente, se não querem que um trator passe por cima. Sabe como se chama nosso grupo? Perguntou Tampinha, subindo devagar uma ladeira. Lília encolheu os ombros. Não era mole subir aquelas ladeiras, não. As TTTs, explicou. Tampinha, Tereca e Tunica. Começava com T, não começam? Pois aí está. Ainda bem que seu nome começa com L, porque senão ia ficar o grupo das TTTs. Ajuntou Tunica, caindo na risada. Naquela tarde não deu para elas verem muita coisa, e foi mais um passeio geral para a Lília ter uma ideia da cidade. Passando pelo Mercado Novo, elas desembocaram na Praça Tiradentes. Ali, Lília parou e ficou observando. A praça ampla também era calçada com pedras irregulares. No centro, em plano alto, havia um monumento com a estátua de Tiradentes. Durante o carnaval, o povão senta ali no pedestal e fica observando as pessoas brincando em toda a praça. Falou Tampinha. Veja, lá está armado o palanque em frente ao Museu da Inconfidência. Eles põem os enormes alto-falantes para tocar no máximo e o povão dança na rua. Os olhos fixos de Lília estavam cravados no museu, a importante construção fechando a praça. Com a frente voltada para a estátua de Tiradentes. Um casarão de 2 andares, com 8 janelões em cada pavimento.
tendo ao centro uma alta torre como um relógio. Uma escadaria lateral de pedra conduzia à entrada. E pensar que ali antes foi uma cadeia, suspirou Tereca, coçando a cabeça. Aqui também foi praça de vender escravos, ajuntou Tunica, com o rosto mais suado por causa do calor. Olhe lá para trás, Lilian, sugeriu Tampinha, segurando a nova amiga pelo braço. Está vendo aquela construção que parece um castelo comprido fechando a praça? Tem até guaritas para sentinelas projetadas para frente. Vê? Pois antigamente era o Palácio dos Governadores. Hoje é a Escola de Minas e Metalurgia, tem mais de 100 anos. Lilian ficou admirando o imponente palácio. Acima, bem atrás dele, em outro plano, via-se um morro protetor barrando o vento. Para a esquerda, a avenida rumo à rodoviária. Já imaginou o palácio todo iluminado quando havia bailes? Perguntou Tampinha, sonhadora. Damas e cavalheiros chegando à cadeirinha carregada por escravos de carruagens. Os juízes com cabeleira branca, casaca de veludo. As damas de vestido comprido, estilo Maria Antonieta. Nossa, devia ser um calorão, xeretou Tereca. O calor era tanto que derretia a cola usada para fixar a peruca na cabeça, juntou Tunica. Li isso num livro uma vez. Já pensaram? Ficar dançando com a cabeça melada? Elas riram. Vamos continuar pela antiga rua direita, sugeriu Tampinha. Era uma das ruas mais movimentadas no tempo da Inconfidência. Lília achou curioso os casarões onde em outros tempos funcionavam tavernas, ferrarias, armazéns, abrigarem agora só farmácias, restaurantes, repartições públicas, bares, lojas, boutiques, supermercadinhos. O atual, em gritante contraste com o antigo. Havia muitos automóveis nas ruas e turistas passeavam de shorts sem camisa, curtindo o sol. 2 quadras abaixo, elas dobraram para a direita, seguindo pela rua Tiradentes. Perto da esquina, na antiga Rua das Flores, havia um chafariz entalhado em pedra, e depois de levarem as mãos ao rosto, a Tereca adorou a água fresquinha. Elas passaram por um sobrado todo branco, com grades e madeiras pintadas em azul marinho. No andar de baixo funcionava a Caixa Econômica Federal. Do outro, uma vendinha. Uma placa dourada dizia ter sido ali a Casa de Tiradentes. Só que não era esse sobrado, explicou Tampinha. A Casa de Tiradentes era de um andar só, e foi derrubada depois de sua morte. Dona Maria, rainha de Portugal, como castigo pelo crime de conspiração, mandou também salgar o terreno para ali não crescer mais nada. O sobrado foi construído depois. Da janela do sobrado via-se um morro tão alto que parecia uma muralha engolindo Ouro Preto. Por alguns momentos, Lília ficou olhando para aquela mesma direção, imaginando quantas vezes Joaquim José não teria contemplado a mesma paisagem. Prosseguindo o passeio, passaram por uma outra construção muito antiga. Essa casa tem quase 200 anos, disse Tunica. Foi construída para a residência de um tal de João Rodrigues Macedo, cobrador de impostos. Mas como João não fez chegar às mãos da rainha os impostos que tinha recebido, os portugueses tomaram-lhe a casa. Com isso, o casarão passou a servir de abrigo à infantaria que tomava conta da cidade. Anos mais tarde foi ampliado, passando a funcionar aí a Casa da Fundição de Ouro. Também foi sede do Correio e hoje é o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro. Quando houve a conspiração mineira para o Brasil se libertar de Portugal, o poeta Cláudio Manuel da Costa ficou preso nesse casarão, ajuntou Tereca, dando mostras de conhecer a história da cidade. De lá, o coitado do velho advogado só saiu morto. Dizem que ele se suicidou, mas outros falam que foi mesmo assassinado. A verdade nunca vai ser apurada. Elas atravessaram a Ponte dos Contos, ao lado da Casa dos Contos, debaixo da qual corria um riacho estreito.
Depois subiram uma ladeira curva em direção à igreja de São José, que estavam sendo restaurada. Lá dentro, pedreiros retocavam o reboco, trocavam as tábuas caronchadas e refaziam os altares. Dali subiram para a ladeira reta, acentuadíssima, onde Tereca pôs a língua para fora. Assim chegaram em frente à igreja de São Francisco de Paula, em cuja torre esquerda havia um relógio. Da escadaria do adro, elas puderam admirar Ouro Preto lá embaixo, tranquila ao sol, em fins do século XX. A paisagem, porém, continuava a mesma, de 200 anos atrás. Contornando a igreja, Lília verificou que a rodoviária ficava bem atrás. Era ali que ela havia parado de carro de manhã. Melhor começarmos a descida, sugeriu Tampinha. Tia Ninota ergueu o dedo e disse que tínhamos de estar de volta antes das 5. E quando ela marca a hora, não está brincando. Conversando animadas, as 4 amigas seguiram pela avenida que passava em frente à Santa Casa, o mesmo caminho que Lília havia feito poucas horas antes. Dali, a passos lentos, foram em direção ao Beco da Lapa, para o sobradinho onde morava a tia Ninota.